Elas estão por toda parte. No Brasil já são mais de 10 mil. Eu estou falando das startups, o nosso assunto desta edição do CRA Entrevista. Mas antes de começar o programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Startups, Amaury Pinho, para bater um papo sobre essas empresas que no Brasil estão formando um mercado que já fala em bilhões de dólares. Muito prazer recebê-lo, Amaury. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar o programa explicando o que é uma startup e quando e como elas apareceram no Brasil. Startups são um grupo de pessoas, não necessariamente jovens, como a maioria das pessoas pensam, que resolvem um problema real do nosso mundo, do nosso dia a dia, de forma tecnológica e escalável. O que significa isso? Ele pega um problema que ele tenha, uma demanda, uma oportunidade, e por trás desse problema, por trás disso, ele cria um software, cria um aplicativo, desenvolve tecnologia para que, quanto mais usuários eu tenha, menor é o meu trabalho de entregar esse produto, essa solução para as pessoas. Ou seja, diferente de um restaurante, que se eu quiser sair de 1.000 clientes para 10 mil clientes, eu tenho que abrir várias unidades, uma startup não. Por ser tecnologia, por ser software, esse produto consegue atender todo mundo e crescer sem nenhum problema de crescimento. Então, as startups são isso. São modelos de negócios diferentes, tecnológicos, de base tecnológicas, que resolvem problemas reais do nosso dia a dia. Bom, você disse pra gente agora que são empresas que não são exclusivamente de jovens. Mas, segundo um dado da AB Startups, mais de 70% das startups brasileiras são geridas por pessoas de 25 a 40 anos. Na sua opinião, o que essas empresas têm que atraem tanto os empresários jovens? Propósito, essa geração que a gente tem, que justamente entre 25, 35, 40 anos, eles estão procurando um motivo maior para poder ter um trabalho. Eles entenderam que é mais fácil você ser feliz durante 5 dias na semana do que passar 5 dias na semana esperando chegar o sábado. Então eles procuram um propósito, procuram desafios, procuram coisas que coloquem eles para frente. A tecnologia, as startups e o digital atrai, né, essa vontade de empreender, essa vontade de realmente fazer parte de uma coisa diferente. E as startups são perfeitas nisso, porque elas chegam para resolver problemas do mundo de forma muito eficiente. Então, ao invés de ele entrar numa empresa tradicional e ele saber que ele tem uma função específica, ele está entrando numa empresa onde ele tem um grande propósito, onde ele é protagonista e onde ele tem um desafio real de uma coisa que ele está vendo que já é o futuro. Então, isso acaba atraindo muito mais do que as empresas de 10, 20, 30 anos atrás. Bom, o Brasil ele está entre os países que têm startups com valor de mercado acima de $1 bilhão. Só em 2018 foram 5 unicórnios, que é como essas empresas são chamadas. Amaury, me fala um pouco sobre esse ecossistema, né, das startups. Vocês chamam de ecossistema, né? Como é que está esse cenário aqui no Brasil? Bom, a gente pode falar que o ecossistema de startups ele começou há mais ou menos uns 10 anos atrás. É óbvio que já existiam inovadores, empreendedores e negócios digitais antes disso, mas é uma boa data para se colocar na linha do tempo. A grande verdade é que, se você for pensar em ecossistema, você leva de 15 a 20, 25 anos para você ter um ecossistema maduro. Então a gente está no meio do caminho para isso. Mas o fato da gente ser um país com tamanha geografia e com tanta diversidade, com tanto poder criativo, faz com que a gente seja protagonista no mundo mesmo em relação às startups. Hoje o nosso ecossistema tem entre 15 mil a 20 mil startups, só na base da Associação Brasileira de Startups são 10 mil, e os unicórnios, que são essas startups que atingem esse patamar de valor, né, realmente é um clube muito exclusivo, que até pouco tempo atrás era só de Estados Unidos, China, Israel, e agora o Brasil entra para esse salão nobre aí do empreendedorismo. Em 2018 foram 5 novos unicórnios, como você falou, PagSeguro, Stone, Nubank, iFood e 99 Táxi. E já em 2019, a gente mal começou o ano, mas a gente já tem uma nova notícia de que a Gympass já atingiu também um valor de mercado de $1 bilhão. Ainda a se confirmar, mas já começamos 2019 a todo vapor. Na sua opinião, o que é que torna, né, uma startup um unicórnio? Como é que ela faz para chegar a esse valor de mercado? Geralmente são startups que conseguiram encaixar um modelo de negócio muito simples. O modelo de negócio é como você captura valor e entrega valor.
Uma 99, por exemplo, é bem evidente. Ele te coloca um táxi e te leva de A para B do jeito mais rápido possível. iFood, a mesma coisa. Você pede a sua comida e você recebe. Como que eles conseguiram, então, transformar esse modelo de negócio num modelo que dê um faturamento, ou seja, um valor de mercado acima de $1 bilhão? Com um time excelente, com uma execução muito agressiva, que chamou a atenção de investidores, a ponto deles olharem para esse negócio e falarem, cara, se isso está crescendo tão rápido, se isso está com essa tração que a gente chama, né, essa velocidade de crescimento, então eu quero apostar, porque eu acho que esse negócio vai ser um negócio que vai continuar gerando muita receita na linha do tempo. E aí quando um investidor faz um aporte financeiro nessa empresa, colocando o valor dela de mercado de $1 bilhão, então, por exemplo, eu investi R$100 milhões ou $100 milhões para ter 10% da empresa. Nesse momento, significa que se 10% vale $100 milhões, então 100% disso valeria $1 bilhão. É nesse momento que ela se torna um unicórnio. Daqui a pouco a Muri vai nos contar quais são os primeiros passos para você desenvolver uma startup. Porque agora eu quero que você conte como foi essa experiência lá em Israel. Você acabou de chegar de Israel, já falou desse ecossistema, que é um dos mais fantásticos do mundo. Fala pra gente sobre essa experiência. Israel é surpreendente. Alguns números que saltam os olhos. É o segundo país em número de startups no mundo. É o quinto país em patentes tecnológicas, ou seja, um dos 5 maiores países em produção de tecnologia. E é o país com o maior número de pesquisadores científicos no mundo. Junta tudo isso com o fato de que só em Tel Aviv, a Universidade de Tel Aviv, já produziu mais de 130 exits, ou seja, vendas de negócios para outras empresas no mundo, ou seja, negócios que foram comprados por milhões, centenas de milhões de dólares. Agora, para fechar isso tudo, lembra que Israel é menor do que São Paulo. Ou seja, como que você consegue ter, num espaço tão pequeno, um povo com tamanha tecnologia, com tamanho vontade empreendedora, e consegue criar uma nação startup. Eles se chamam isso. Eles chamam de Startup Nation, ou seja, nós somos uma nação de startups. Porque realmente o talento em Israel é muito forte. Esse empreendedor, ele é muito maduro quando ele vai para o mercado dele. Ele entra na faculdade com 22 anos de idade e não com 18. Ou seja, ele já chega com uma maturidade maior. E a proficiência de Israel é justamente resolver desafios com tecnologia. Israel, um estado que se formou em 1948, no pós-guerra, tem 70 anos de vida, e em 70 anos transformou um deserto numa região altamente tecnológica e teve que desenvolver tecnologia para resolver esses problemas. Não temos lugar para plantar nada, desenvolve a tecnologia de irrigação. Não temos água, desenvolve a tecnologia de reutilização de água. Ou seja, desafios reais da humanidade que transformaram eles numa nação inteligente, empreendedora. Como é que você vai trazer um pouco dessa experiência aqui para as startups brasileiras? Esse foi o objetivo da missão. Eu conheci dezenas de empresas, eu fui em algumas universidades, eu conheci de perto os fundadores, os CEOs dessas startups, e a gente conseguiu entender um pouco qual foi o papel de cada uma delas lá. Enquanto associação, a gente também tem os desafios, né, principalmente do nosso tamanho, de conseguir desenvolver ecossistemas espalhados pelo Brasil. Esse é o nosso maior desafio. Eu acho que Israel tem uma facilidade em ser pequeno, e quando você é pequeno você consegue gerenciar melhor. Mas o que eles fizeram dentro das cidades, né, dentro do país deles, é um benchmark para a gente, é uma referência. Então, não tem como fugir, tem que estudar eles, ler os livros. Existe um livro maravilhoso sobre o assunto chamado Startup Nation, e a gente está pegando os melhores exemplos e tentando aplicar aqui. O que a gente pode trazer para o Brasil de inovação que Israel fez nos últimos 5, 10 anos dentro do país deles. Bom, pesquisando sobre o assunto, eu descobri que algumas pessoas não sabem a diferença entre uma startup e uma empresa pequena. É importante saber sobre essa diferença na hora de você desenvolver um negócio novo? Eu acredito que sim. Existe a diferença básica é que uma startup ela tem por definição a busca, a procura por um modelo de negócios, né? Como é que eu ganho dinheiro e gero valor, que seja repetível, ou seja, que eu possa fazer infinitamente, que seja escalável, que ele possa crescer independente do trabalho, do custo que isso daria para fazer. Negócios tradicionais, pequenos negócios, não tem essa mesma obrigatoriedade. Eu posso, por exemplo, fazer uma pequena agência de publicidade que pode crescer, se tornar uma grande agência, gerar milhões de reais. Mas
Diferente de uma empresa de tecnologia, de uma startup, se eu quero atender mais pessoas, se eu quero ter mais funcionários, eu tenho que crescer o meu time, aumentar o meu espaço físico. Ou seja, não tem jeito. Um negócio tradicional, ele cresce de uma forma diferente. Ele cresce como uma loja, como uma franquia, ele cresce ampliando seus pontos de atendimento. E uma startup não. Porque o que ela entrega para você está na nuvem, está na cloud, está na tecnologia, estão nos servidores, está na internet. Então a principal diferença é essa. Agora, um negócio tradicional pode beber da mesma fonte de inspiração das startups para ser mais veloz, para ser mais rápido. Inclusive, várias empresas estão se associando, né, startups. A gente vê as startups, as fintechs, né, se associando aos bancos. Como é que está essa junção, né? Começou com muita briga. Até por uma questão de reserva de mercado, até por uma questão de prioridade. Eu sou um banco, eu faturo bilhões ao ano. Por que eu vou me importar com aquela startup? Mas não é o banco que tem que se importar, né? É o consumidor. Então, quando a inovação chega para o consumidor, o banco começa a falar, por que eu estou vendo um monte de usuários meus, um monte de clientes meus indo usar essa tecnologia? Então, as startups, elas têm esse papel fundamental. Elas criam um ambiente, elas criam um status social melhor para o consumidor, melhor para as empresas, trazendo sempre inovação, trazendo economia de custo, trazendo agilidade para problemas que antes eram mais complexos. Num primeiro momento aconteceu essa briga, esse embate, mas depois que foi entendido que existiam sinergias e que poderia ser complementar, a história começou a mudar e as grandes empresas hoje conversam, negociam, compram das startups, porque as startups conseguem ser objetos mais ágeis, elas conseguem trazer inovação para dentro de uma empresa tradicional. É mais fácil eu me aproximar de uma startup e me inovar todo dia do que eu tentar combater essa inovação. Mas o primeiro momento é esse, é de combate. Mas o segundo momento é de trabalho em conjunto. Até porque o novo assusta um pouco, né? Assusta sempre. Bom, agora eu quero saber a sua história com a startup, como é que você entrou nesse universo. Me fala um pouquinho sobre você. Sempre fui empreendedor. Eu nunca tive carteira assinada. E, para mim, empreender sempre foi uma questão de transformar o mundo da forma como eu imaginava que ele deveria ser. E não tem outra forma melhor de você criar um mundo que você acredita do que empreendendo. Porque é um mecanismo que você tem realmente as ferramentas para você ser protagonista da sua vida. Eu comecei empreendendo numa empresa de software, criei uma empresa que desenvolvia aplicativos para iPhone, tive muito sucesso com ela. E ao invés de pegar essa empresa, que não era uma startup, né, era muito mais parecido com uma agência, e ao invés de pegar esse dinheiro e falar, bom, cheguei aqui, tá legal e tá bom assim, eu comecei a investir em startups com o lucro dessa empresa. Eu não imaginava o que ia acontecer, eu perdi muito dinheiro na época, mas a parte importante é que de 16 investimentos na época que eu tinha, um deu super certo, foi comprado por uma grande empresa. E aí você acredita que aquilo ali pode funcionar. Essa foi a minha entrada para o mundo das startups, né, como investidor anjo. E depois disso fui inovando, criando, fui empreendedor por trás de outros negócios, fundei outras empresas, até chegar no momento em que eu tinha passado por experiências complementares no mundo do empreendedorismo, como investidor, como empreendedor, etc. E aí fazia sentido ir para uma associação para tentar cuidar de pessoas que tinham os mesmos desafios que eu. Amuri, você já nos contou que é um investidor anjo. Conta pra gente o que é que significa essa figura no mundo das startups. Investimento sempre aconteceu. Grandes empresas já recebem investimento desde que existe o capital no mundo. Isso não é uma invenção. A grande diferença é que o investidor anjo ele tem uma tese de investimento um pouco mais agressiva do que outros negócios tradicionais. Por exemplo, um investidor que investe na bolsa. O investidor que investe na bolsa, ele sabe que ele pode comprar uma ação, ele pode vender essa ação a qualquer momento. Um investidor de uma startup, ele não pode tirar o dinheiro dele a qualquer hora. O investidor anjo, ele acredita no time e ele coloca o dinheiro para o time poder pegar aquele problema que tentou resolver. Toda startup tem um problema. E ele coloca a grana naquele time e ele fala, eu confio em vocês para resolver esse problema. Então tá aqui um dinheiro para você validar esse seu trabalho. Tá aqui um dinheiro para você testar coisas até você encaixar o seu modelo de negócio. Por que ele é chamado de anjo? Porque existe muito mais do que um capital, existe muito mais do que o valor do dinheiro que ele coloca. O investidor anjo, geralmente, é o primeiro grande mentor dessa startup. É o primeiro cara que vai te ajudar nas primeiras reuniões. É um cara que vai te ajudar a captar mais dinheiro quando você precisar. Ou seja, ele tem um papel adicional ao papel do dinheiro. Ele tem um papel de construção de valor junto a você. E o papel do anjo, o próprio nome já diz,
Parte dinheiro, investidor, e parte ajudar como ele puder. E aí que veio a brincadeira do investidor anjo. Nesse universo corporativo, existem outros termos associados às startups que já foram incorporados? Existem vários termos, né? Desde o mundo do investimento, ao mundo de geração de negócio, à metodologia de gestão, a startup ela não inventa nada. Ela simplesmente pega o que existia antes e tenta fazer de um jeito mais simples, mais eficiente, mais rápido. Então, é natural que você veja comparações entre o que era o marketing 3.0, o marketing 4.0 e o que é o growth hacking, né? Que são os hackers de crescimento que existem dentro das startups. O conceito por trás é o mesmo. É entender o cliente, é entender o problema, é se comunicar com empatia, é conseguir identificar quem é o seu consumidor. Só que as startups fazem isso de um jeito mais rápido. Exponencial. Exponencial. E de uma certa forma, as startups elas têm um DNA que eu prefiro falhar rápido do que perder tempo tentando uma coisa que eu já sei que o resultado não foi eficiente. Ou seja, diferente das empresas que às vezes levam um ano para descobrir que determinada coisa não deu certo, as startups criam gatilhos para descobrir isso em 30, 60 dias. Então, o ciclo de aprendizado de uma startup é mais rápido do que uma empresa tradicional. Bom, agora sim o Amuri vai falar para a gente quais são os principais passos, o que é que tem que se fazer para você, empreendedor, que está querendo entrar nesse mundo das startups. Primeiro passo, Amuri. Primeiro passo é esse empreendedor descobrir um problema para resolver. A gente lida com problemas todos os dias. Mas uma startup que não tem um problema real para se resolver, ela na verdade não consegue achar os consumidores para pagar pela solução desse problema. E eu costumo falar que você tem dois tipos de problema. Você tem o problema Tilenol e você tem o problema vitamina C. Vitamina C você toma todos os dias, se você não tomar um dia não vai fazer diferença nenhuma, e você toma para se proteger de alguma coisa que vai vir no futuro. Mas quando você tem dor de cabeça, você não consegue tomar outra coisa que não seja um remédio para dor de cabeça. Os problemas dor de cabeça são aqueles problemas reais, viscerais. Quando você tem ele, você tem que resolver de qualquer jeito. Os problemas que são legais de se resolver ou fáceis de resolver, como por exemplo uma vitamina C, acabam tendo um desafio maior de conseguir conquistar esses consumidores. Então a primeira coisa que esse cara tem que fazer é descobrir um problema real. Ou seja, cara, será que isso realmente atrapalha a vida das pessoas? Será que tem pessoas que vivem esse problema igual eu estou vivendo? Deixa eu tentar de entender com elas como é que é essa relação desse problema para elas. E a segunda parte é entender, existem pessoas tendo esse problema, como elas resolvem esse problema hoje? Porque muitas vezes já está resolvido e você não precisa inventar a roda de novo. Depois disso, não tem jeito. Ele precisa criar uma forma de investigar isso, de conversar com esse cara que tem esse problema, viver quem tem esse problema, porque é disso que ele vai conseguir bolar uma solução muito fácil. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente chama isso de MVP, que é o mínimo produto viável, né? Uma empresa que produz bicicletas na Holanda estava tendo um número de reclamações muito altas no setor de atendimento porque as bicicletas chegavam quebradas por causa do transporte. O que eles fizeram? Você pode fazer uma super embalagem, você pode fazer um sistema inteiro de entrega. Eles fizeram uma coisa genial e simples. A caixa que eles mandam essa bicicleta vinha com uma foto de uma televisão nela. Só isso fez com que os entregadores tivessem muito mais cuidado ao fazer o manejo daquele equipamento. Essas ideias, essas sacadas, são jeitos startup de você resolver. A gente chama de lean, ou seja, simples, enxuto, fácil. Esse é o DNA de uma startup. Acha um problema, vai entrevistar pessoas que têm o mesmo problema, entenda o tamanho desse problema, entenda o tamanho, quais são as pessoas que têm ele, como que eles vivem esse problema e tenta pensar numa solução rápida, eficiente para resolver ele. Não precisa ser a melhor do mundo, não precisa ser super tecnológica, mas tenta resolver. Se você conseguir resolver o problema de uma pessoa, será que você não consegue resolver de 2? Será que você não consegue de 10? E de 50? E na hora que você estiver resolvendo de 50 pessoas o problema, aí talvez seja a hora de você contratar pessoas, desenvolver um sistema, aí sim construir coisas para você ganhar escala naquilo. Qual o perfil ideal de um líder de uma startup de sucesso, um gestor de sucesso? Um gestor, um fundador, um CEO de uma startup, ele tem algumas coisas que ele não pode deixar faltar. A primeira coisa é que ele tem que ser responsável pela visão da empresa. Então, ele é a pessoa que vai estar olhando a montanha mais alta. Qual o próximo desafio? O que eu realmente tenho que fazer saindo da rotina? Porque senão a rotina te consome. A segunda coisa que esse líder tem que fazer é contratar as melhores pessoas. Uma startup que tem um time fraco, um time que não é complementar, um time que não se conhece, no primeiro problema vai ruir.
Então, a segunda coisa mais importante desse líder é contratar os melhores times. E a terceira é a responsabilidade também desse líder, que é o capital. O quanto que eu preciso de capital, de investimento anjo, de dinheiro próprio para fazer o meu negócio andar na velocidade que ele precisa. São as três coisas que um líder tem que ter. E óbvio, ele tem que ser um hustler, ele tem que ser um batalhador, ele tem que ser uma pessoa que vai atrás de resolver aquilo com consistência, com resiliência. Eu acho que um líder que tem resiliência, consistência, que tem disciplina e consegue atender essas questões de visão, de montar o time certo, de estar sempre olhando o ritmo do negócio que ele criou, ele é responsável por isso, a chance dele ter sucesso é muito maior do que uma pessoa que acabou de chegar e ainda não tem as skills necessárias, as habilidades necessárias de empatia, de construção de valor. Para mim, esse é o coração de uma boa startup. Um time fundamental, um time complementar de fundadores por trás de um grande problema e de uma grande ideia. Entre as 5 startups unicórnios do ano passado, a gente tem uma do setor de alimentos, do transporte, mobilidade, de pagamento. Esses são os setores de maior sucesso entre as startups? A gente consegue definir quais são os segmentos mais investidos, enfim. Durante muito tempo, o Brasil, a maioria das startups, elas se dividem. Você pode fazer uma divisão clara entre startups que criam produtos para o mercado consumidor final, que a gente chama de B2C, e as empresas que criam para outras empresas, ou seja, soluções para melhorar outras empresas, que são os B2Bs. O Brasil, durante muito tempo, foi um mercado de B2B, um mercado onde as startups criavam soluções para melhorar e ajudar as empresas. E de um tempo para cá, a gente começou a ver o surgimento de várias startups para o consumidor final. Aplicativos de táxi, aplicativos de comida, aplicativos de aluguel da sua casa, aplicativos que você pode fazer sua unha, aplicativos que você pode comprar sua passagem aérea. Por que isso no Brasil é tão relevante? Porque nós temos 230 milhões de pessoas aqui. Ou seja, o nosso mercado interno é muito grande. Então é fato, os maiores investimentos vão estar direcionados no B2C, porque para eu atender 230 milhões de pessoas e ganhar muito dinheiro com isso, eu preciso de muito capital, preciso de muita musculatura. Mas não significa que essa é a maioria das startups. A maioria das startups no Brasil ainda são B2B. E eu diria que a maior fatia de faturamento e de captação de investimento ainda está nas startups que lidam com grandes empresas. Mas é claro, para você ser um unicórnio, ter tamanho de investimento, ter tamanho volumetria, é muito mais fácil, não porque o desafio é gigante, mas será mais natural startups que atendem os consumidores do que startups que atendem grandes empresas. Ser mais orgânica nesse ecossistema. Sim. Bom, queria saber se vocês terminaram o mapa, né, que a B Startup estava fazendo para ajudar a comunicação dos dados, enfim. Como é que está esse processo? Já terminou esse trabalho? É um trabalho que não vai ter fim. Ele vai ser feito para sempre e vai ser passado de gestão em gestão. Agora, fato, se você quer tomar boas decisões para o seu país, você precisa de contexto, né? Você precisa de informação. Sem ela, você está simplesmente chutando coisas ou tendo trabalho gigantesco de colher as informações antes de entregar as soluções. O que a gente imaginou enquanto associação eu preciso fazer um grande mapeamento, eu preciso entender quem são as startups, quem são as comunidades, quais os problemas que elas vivem num Brasil desse tamanho, porque se eu entrego essa informação para o mercado, a imprensa pode falar sobre isso, o investidor anjo pode investir melhor, a aceleradora pode abrir no lugar onde existe mais demanda, ou seja, quando você entrega informação para um ecossistema, ele consegue pensar em soluções, ele consegue criar em cima disso. Então, o nosso trabalho de mapeamento de base, ele começou, já tem 3 anos que a gente já faz isso. A gente criou a maior base de dados abertas de startups do Brasil, que é o Startup Base, e para justamente pessoas, entidades, investidores, governo, poderem pensar nas suas políticas, nas suas ações para melhorar o ecossistema como um todo. Mas a parte fundamental eu preciso colocar a informação disponível, porque com ela as pessoas criam. Esse trabalho não tem fim, ele é feito a várias mãos, né? Não uma ou duas, mas é realmente um trabalho colaborativo. Vocês tiveram apoio de alguma organização? Tivemos apoio principalmente das comunidades, dos líderes dessa comunidade, de várias entidades também que ajudaram a gente. Existe um trabalho muito grande da ABS esse ano, principalmente, que é um trabalho de desenvolvimento de comunidades empreendedoras. Somos 230 milhões de habitantes, mais de 130 comunidades startups espalhadas pelo Brasil, e startup empreendedorismo não se resume só a São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos falando de um Brasil inteiro. E na hora que a gente entender que é um Brasil inteiro empreendedor, aí a gente vai conseguir saltar para ser um dos maiores países empreendedores do mundo.
Nesse projeto, que é o Programa de Comunidades da ABS, sim, nós temos parceiros que ajudam muito a gente. O Google, por exemplo, é um baita parceiro nosso que ajuda efetivamente no desenvolvimento de comunidades. Para as pessoas terem acesso a essas informações, é no site da AB Startups? No site da AB Startups, abstartups.com.br, tá bem lá dividido e fica bem claro para as pessoas as informações, né? As nossas pesquisas, nossos mapeamentos, nossa base de dados, o nosso raio-x do ecossistema, tudo que a gente cria de conteúdo que é informativo, a gente coloca lá e está bem fácil de achar. Bacana. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas para a gente encerrar, eu gostaria de te perguntar uma coisa, Muri. É impressão minha ou entre as startups há muito mais troca de experiência, de informação, do que entre as empresas ditas tradicionais? Perfeito. Existe. Existe eu não sei explicar o motivo disso, mas existe um carinho empreendedor entre esses fundadores, entre essas startups. Elas se ajudam muito e se respeitam muito, até os concorrentes. Isso que eu te perguntar, porque existe concorrência, né? Existe concorrência ferrenha. Por exemplo, existe uma concorrência entre iFood e Rappi no Brasil, mas os dois presidentes e fundadores conversam, trocam ideias. Obviamente que eles não revelam segredos, mas eles se admiram, eles se respeitam. É muito natural isso, porque cada uma das startups consegue, com a sua particularidade, ter sacadas diferentes uma das outras. E eu acho que quando a gente tem essa conexão, o mercado como um todo cresce. Diferente de uma briga onde você se destrói, o ecossistema de startups ele tem uma visão de construção. É claro que cada um quer ter o seu principal objetivo e todo mundo quer ganhar dinheiro e quer ser melhor sucedido do que qualquer outro. Mas a colaboração, que a gente chama de give back, de give first, no ecossistema é muito, muito evidente, e eu acho que isso é o DNA de um ecossistema que tem um potencial de ser um dos maiores do mundo. E o brasileiro manda muito bem nisso. A gente realmente tem um engajamento e uma colaboração muito forte. Uma das formas que a gente vê isso é num grande evento que a gente faz todo ano, onde a gente vê a participação de todo o ecossistema no mesmo lugar. São 7.000 pessoas que se encontram para trocar experiências, para aprender, para compartilhar. Então, o ecossistema brasileiro, de fato, é um ecossistema que compartilha, que troca. Isso faz toda a diferença. Bom, e assim a gente termina essa edição do CRA Entrevista. Muri, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição. Eu lembro que você, se gostou do programa, pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal a serviço da administração e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente produz para você. Até a próxima!